Outubro chegou e com ele chegou o mês da decisão. Giro de notícias, revisão da vida toda. Sejam todos muito bem-vindos. Prepare o seu café. Pessoal, demorou, mas outubro chegou e a decisão agora sim está mais próxima do que nunca. Vem saber tudo sobre a revisão da vida toda. Fica comigo até o final que vai valer muito a pena. E vocês já sabem, comente qual a sua cidade. É muito legal ler todos os comentários e ver que todos os 4 cantos do país estão com a gente, pessoal. Todas as regiões têm aposentados, pensionistas interessados na revisão da vida toda. E não é para menos, né, pessoal? Essa revisão pode mudar a vida de muitas pessoas. E aqui é sem sensacionalismo. É porque realmente, se tiver cumprido os requisitos, fizer os cálculos, pode dar um valor muito interessante, tanto de atrasados como também do reajuste do novo valor da sua aposentadoria. E aqui, pessoal, vocês já sabem, nós estamos atravessando essa fase difícil, então nada melhor que nós começarmos o dia com uma bela palavra, a palavra do dia. Olha só que palavra bacana que eu separei aqui pra gente, pessoal. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Palavra muito forte de Filipenses, né, pessoal? E vocês podem perceber como são palavras que se prolongam ao longo do tempo, são palavras atuais, são palavras úteis. E olha só, isso nos mostra o caminho. Então, digite amém se você confia na palavra do Senhor. Isso nos fortalece muito, não é verdade, pessoal? Então, já comente aqui também as suas dúvidas, é muito importante a sua participação. E vamos lá, pessoal, revisão da vida toda em outubro. Outubro é o mês da decisão. E olha só os elementos que a gente tem justamente, pessoal. Olha só, primeira notícia do dia. STF adia a decisão sobre depoimento de Bolsonaro para o dia 6 de outubro. Pessoal, vocês sabem que aqui é um canal de direito, dos aposentados, pensionistas, você que recebe qualquer tipo de auxílio do INSS, já se inscreve no canal, ative as notificações porque tem muita coisa boa vindo por aí. Aqui a gente não fala de política, mas por que eu trouxe isso? A gente não pode fechar os olhos para a realidade. Então, o STF, ao decidir essa questão do presidente, e aí, pessoal, quem está assistindo, eu não tomo lado de partido político. O meu partido político, o nosso partido político aqui é a causa dos aposentados e dos pensionistas, tá bom? Então, se é contra ou a favor do presidente, pessoal, isso aí, pra gente aqui, a gente está falando
que o STF vai julgar essa questão do presidente e, com isso, vai desafogar a pauta política e vai abrir espaço para os julgamentos que realmente interessam a toda a população. Tá certo, pessoal? Então, independente do que o STF decida aqui sobre o presidente, não é sobre isso que eu estou falando. Pode ser a favor, pode ser contra. Pessoal, o que a gente quer saber aqui é do direito do aposentado, tá bom? Então, eu trouxe aqui essa notícia que é para a gente entender o contexto do STF. É que vai desafogar a pauta política, essa pauta política que está em alta, ela vai já desafogar e vai também diminuir essa pressão. Por quê? Porque vocês viram a questão do voto impresso e tudo mais. Tudo e qualquer lei que mude o processo eleitoral, as regras do jogo nas eleições, elas só podem ser feitas até um ano antes das eleições. Ou seja, as eleições são ano que vem, em outubro, certo? Então, como não passou a PEC do voto impresso ou qualquer outra lei nesse sentido, não pode mais mudar nada em relação às regras do jogo, das eleições, pessoal. Por isso que eu digo, outubro é o mês da decisão. Outubro, porque assim, se fosse para ter qualquer mudança, seja na questão de coligação partidária, questão de fidelidade partidária, questão de voto impresso ou não, teria que ser até um ano antes das eleições. Isso aí é lei. Então, como não houve ainda nenhuma alteração dessa, agora, pessoal, qualquer alteração que mude substancialmente as regras do jogo só valerão para as próximas eleições, lá de 2024, isso mesmo. Então, nas eleições de 2022, não vai poder mais mudar as regras do jogo, tá certo? Isso aqui, vocês já sabem, então, vai desafogar a pauta política e vai abrir espaço justamente para voltar em pauta a revisão da vida toda. Olha só outra notícia que nos anima bastante. O Supremo Tribunal Federal proferiu 99 mil decisões em 2020, um levantamento feito pelo próprio tribunal. E olha só, vocês nos perguntam, mas como que é possível 11 ministros proferirem 99 mil decisões em um ano? Se a gente fizer uma conta por cima, 99 mil dividido por 365 vai dar aproximadamente 271 decisões por dia. Mas, na verdade, o número é maior do que isso, porque os ministros não trabalham os 365 dias do ano, não é verdade? Já não trabalham tirando os plantões nos finais de semana e também eles têm direito às férias. Então, se fosse por cima, ainda que eles trabalhassem o ano inteiro, já daria uma média de 271 decisões por dia. Ou seja, na verdade, alguns processos eles chegam até o STF, mas eles já têm decisões prontas, pautadas, tá certo? E aí, por que isso anima? É porque o STF está querendo desafogar os processos, diminuiu em 25% o número de processos do STF. Então, pessoal, o que antes era uma demora muito grande para votar, o STF está querendo justamente mostrar serviço, pessoal. Então, nas causas de repercussão geral, que são as causas que vinculam os outros tribunais, como é o caso da revisão da vida toda, já foi decidido que a revisão da vida toda tem repercussão geral, ou seja, a decisão desse processo vai vincular, vai influenciar diretamente todos os outros processos em andamento. É claro, desde que o aposentado ou pensionista cumpra os requisitos e tenha feito os cálculos, tá bom? Isso são as regras do jogo. Então, olha só, o STF está decidindo bastante, está desafogando a pauta, pessoal. E olha só a primeira participação aqui do José de Alencar, que já participou e está sempre aqui com a gente. A pergunta dele é a pergunta também de muitos outros aposentados. José de Alencar, uma pergunta. Se o dinheiro em questão é uma contribuição do Apontamentos, eu acredito que foi aposentados, né?
Aí é que eu não entendo o que a União tem a ver com a revisão da vida toda. Você poderia me tirar essa dúvida? Obrigado, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Um abraço. O que a União tem a ver com a revisão da vida toda, pessoal? Tem tudo a ver. Deixa eu te explicar. Sempre que a gente entra com uma causa, com uma ação contra o INSS, se o INSS perder, o INSS não tira dinheiro do bolso. Ele é uma autarquia, né? Só que quando ele perde, quem que paga? É a União. Mas o que é essa União, né, pessoal? É justamente o nosso Estado, nível nacional, pessoal. É a União. Então, quando a gente fala em dinheiro da União, a gente está falando em dinheiro público. Somos nós mesmos que vamos pagar a conta, tá certo? Só que aí o que acontece? Esse dinheiro da União, ele tem que ir para as causas corretas, não é verdade? Ele não pode ser desviado, ele não pode ir para hospital de campanha que não saiu do papel, para estádio que não saiu do papel. Ele tem que ir para o destino correto dele. E nesse caso, pessoal, quando o INSS perde um processo, não só a revisão da vida toda, qualquer processo que a gente entrar contra o INSS, é a União que paga. Mas eu lembro vocês, por isso que, olha só, pessoal, nós aqui somos advogados há 10 anos, eu tenho mais de 3 pós-graduações, especializações, constantemente continuamos estudando para trazer essas informações para vocês. A União é dinheiro público. Quando a gente pede um direito, parece que a gente está pedindo esmola, né? O aposentado, o idoso, o pensionista é tão esquecido nesse país que quando ele vai pedir um direito, parece que ele está pedindo esmola, parece que ele está implorando para os políticos. Até parece que o dinheiro da União é dos políticos. Esse dinheiro da União não é dos políticos, pessoal. Esse dinheiro da União é nosso. Nós votamos nos políticos para eles nos representarem, mas esse dinheiro da União, eu repito, não é dos políticos, de qualquer político, pessoal, seja do legislativo, seja do executivo, seja o presidente, seja governador, seja deputado, seja senador, esse dinheiro é do povo, tá bom? Então, muita atenção. Quando a gente pede um direito, seja para os ministros do STF ou qualquer um, nossa, o idoso ele é tão esquecido, até parece que está pedindo esmola, mas não, pessoal. É um dinheiro e um direito que já é nosso, tá bom? Espero ter respondido. Então, esse é o papel da União, tá bom, seu José? Adão Pereira. Sou de São Paulo e quero a revisão da vida toda. Tenho 66 anos, continuo trabalhando, depois de ter contribuído com as maiores contribuições de 74 a 93. Meu salário de aposentado é equivalente a um salário mínimo e meio, 1,5 salário mínimo. Olha isso, pessoal. Olha só, ele teve as maiores contribuições de 74 a 93, que é justamente o período que o INSS cortou, jogou de fora tudo anterior a julho de 94. Então, quando a gente contribui, vamos supor que atualizando o dinheiro daquela época, o seu Adão ou qualquer um de vocês recebesse, por exemplo, 10 mil reais. Eu sei que o dinheiro é diferente, eu estou dizendo, vamos supor que a gente atualizasse e corrigisse monetariamente esse valor, tá? Vamos supor que você teve um emprego bom, você conseguiu por uma fase da sua vida ganhar 10 mil reais, o que seria equivalente hoje em dia a 10 mil reais. E aí, a gente sabe que a gente, por exemplo, se a gente está ganhando 10 mil reais, tudo bem. Você sabe, não é que você espera que você vai aposentar com 10 mil reais, mas a sua contribuição para a Previdência é uma contribuição alta, concorda comigo? Então, o que você espera? Você espera que pelo menos seja uma aposentadoria proporcional ao que você contribuiu. E nada mais justo, porque você pagou essa contribuição. Então, não é questão de esperar, mas se eu recebia 10 mil, eu quero me aposentar com 10 mil. Não necessariamente, mas também um salário mínimo e meio, pessoal. Conversa comigo, você acha isso justo? Comenta aqui. Você acha justo, na hora de você contribuir, na hora do governo pegar o seu dinheiro e pegar sua contribuição, que é obrigatória, aí pegava sobre o salário de 10 mil. Mas na hora de pagar, aí,
vai pagar um salário mínimo e meio? Isso é uma injustiça muito grande, pessoal. Então, já comenta aqui o que você acha. Se vocês acham que eu estou errado, eu quero, vamos debater. Mas se vocês acham que a gente está certo, pessoal, então vocês estão com a causa da revisão da vida toda. Vocês acreditam junto com a gente. Olha só, pessoal. Sônia Regina Somensari. Bom dia, tenho uma dúvida. Depois do voto do ministro Alexandre de Moraes, outro ministro pode pedir vista para repensar o seu voto? Ótima dúvida, senhora Sônia, obrigado pela participação. Depois do voto do ministro Alexandre de Moraes, a votação estará encerrada. Então, até mesmo o André Mendonça, que está em vias de ser sabatinado pelo Senado e está prestes a entrar para o STF, ele não vai ter direito de voto, tá bom? E quem já votou, eles só podem mudar o voto até o fim do julgamento. Mas quando o último ministro vota, nesse caso é o Alexandre de Moraes, aí acabou, pessoal, não tem mais. Então já comente aqui, eu quero a revisão da vida toda. Eu quero a revisão da vida toda. E olha só o nosso ministro Alexandre de Moraes. Libera o voto, Moraes. Libera o voto. Sem esquecer que se o Barroso ou qualquer um mudar de voto, qualquer um que votou contra mudar de voto, a vitória também estará garantida, pois alcançaremos o placar de 6 votos a favor. Sendo que são 11 ministros, então a gente já vai ter maioria. Vamos juntos fazer justiça. Inscreva-se no canal, deixe o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Obrigado por ter assistido até o final. Você provou que é um aposentado, uma aposentada, é um pensionista comprometido com o futuro do país. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.